só são conhecidos de mim, vós não conheceis os vossos. Os Vedas, milhares de anos antes de Jesus Cristo, difundiam, largamente, a ideia reencarnacionista. Buda aceitava e pregava a reencarnação. Os sacerdotes egípcios ensinavam que as almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, e que as almas virtuosas sobem, voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Na Grécia, berço admirável de legítimos condores do pensamento e da cultura, encontramos Sócrates, Platão e Pitágoras como fervorosos paladinos das vidas sucessivas. Sócrates ensinava que as almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. O ensino pitagórico era, como é notório, essencialmente reencarnacionista, dele advindo, por falsa interpretação de mentes pouco evoluídas, a errônea teoria da metempsicose. Entre os romanos, Virgílio e Ovídio disseminavam os princípios reencarnacionistas. Ovídio chegava a dizer: quando minha alma for pura, irá habitar os astros que povoam o firmamento, admitindo, assim, semelhantemente aos espíritas, a sucessividade das vidas em outros planetas. São Jerônimo afirmava, por sua vez, que a transmigração das almas fazia parte dos ensinos revelados a um certo número de iniciados. Deixemos, contudo, esses consagrados vultos, cuja opinião, embora respeitável e acatada, empalidece ante a opinião da figura máxima da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. O sublime embaixador pregou a reencarnação. Algumas vezes, de forma velada, outras, com objetividade e clareza. Falando a respeito de Elias, o profeta falecido alguns séculos antes, diz o mestre, Elias já veio e não o conhecestes, compreendendo então os discípulos que se referia a João Batista, Elias reencarnado. No famoso diálogo com Nicodemos, afirma que ninguém alcançará o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, o que completa a intenção, o pensamento reencarnacionista de Jesus. Em outra oportunidade, externando por meio de simples alegorias sobre a lei de causa e efeito, ou karma-traço, sentencia: ninguém sairá da terra sem que pague até o último ceitil, isto é, até completa remissão das faltas. Como se vê, o Espiritismo não criou, não inventou a reencarnação. Aceitando-a como herança de eminentes filósofos e de respeitáveis doutrinas, de Jesus e de seus discípulos, e confirmada, a seu tempo, pelos Espíritos do Senhor, o Espiritismo promoveu seu estudo, a sua difusão, a sua exegese. Ela é, contudo, antiquíssima, conhecida e professada antes do Cristo, na época do Cristo e em nossos dias. Há mais de um século o Espiritismo apresenta por único meio de crermos num Pai justo e bom, que dá a cada um segundo as suas obras e como elemento explicativo da promessa de Jesus, de que nenhuma de suas ovelhas se perderia. A reencarnação é a chave, a fórmula filosófica que explica, sem fugir ao bom senso nem à lógica, as conhecidas desigualdades humanas, sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. Sem um esclarecimento palingenésico, tais diversidades deixariam um doloroso ponto de interrogação em nossa consciência, no que diz respeito à justiça divina. Sem as suas claridades, seria a justiça de Deus bem inferior à dos homens. Teríamos um Deus parcial, injusto, caprichoso, cruel, impiedoso mesmo. Um Deus que beneficiaria a uns e infelicitaria a maioria. Com a reencarnação, temos justiça incorruptível, equânime, refletindo a limitada bondade do Criador. Um Deus que perdoa sem tirar ao culpado a glória da remissão de seus próprios erros. Um Deus que perdoa, concedendo ao culpado tantas oportunidades quantas ele necessite para reparar os males que praticou. Com a palingenesia, temos um Deus que se apresenta, no altar de nossa consciência e no templo do nosso coração,
como Pai misericordioso e justo, um Pai carinhoso e magnânimo, que oferece a todos os seus filhos os mesmos ensejos de redenção, através das vidas sucessivas, neste e noutros mundos, mundos que são as outras moradas a que se refere Jesus no Evangelho. Tantas vidas quantas forem necessárias, porque o essencial e o justo é que nenhuma das ovelhas se perca. 10. Contentar-se. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Depois de chamar a atenção de Timóteo para os perigos da riqueza, e acentuar que do mundo coisa alguma podemos levar, traz o apóstolo da gentilidade para o seu jovem discípulo um sistema de vida capaz de prepará-lo convenientemente para o reino do Evangelho. Assim, exorto com humildade, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A imensa maioria dos homens vive inquieta, lutando por acumular bens materiais, guardando-os avidamente, porfiando por aumentar patrimônios terrestres, sem a imprescindível conversão a favor do progresso geral, e pelejando por capitalizar recursos, na triste e enganosa ilusão de que a paz espiritual está condicionada aos tesouros perecíveis. O mundo está repleto de criaturas que não dormem bem, avassaladas por terríveis pesadelos. Conservam a mente voltada para os registros do caixa e da contabilidade, que lhes balanceiam os vultosos negócios, as fabulosas transações. Ganhar e guardar, eis o programa dessas criaturas. São, realmente, almas equivocadas, que merecem piedade. Cristalizadas no egoísmo e na avareza, confinam ao bolso e ao cofre, à conta bancária e ao lucro, as próprias aspirações. Sonham com a multimilionaridade dos bens transitórios, que as traças consomem e os ladrões roubam, indiferentes a que suas almas eternas permaneçam mendigas dos tesouros da imortalidade. Para tais companheiros, as noites são mal dormidas, as madrugadas excessivamente penosas, cada novo dia é um motivo de inquietação íntima. Os valores monetários, traduzidos pelos talões de cheque e pelas cintilantes moedas, bailam em suas imaginações sobreexcitadas, noites adentro, executando, ao compasso de estranha orquestração, a obsidente dança dos cifrões. Buscam uma felicidade que, realmente, inexiste. Uma despreocupação que nunca chega. A legítima felicidade, a felicidade indestrutível não é a filha da riqueza, mas da paz de consciência. A quietude interior e a despreocupação não são filhas da fortuna imobilizada, embora a fortuna em movimento, cristãmente elaborada e fraternalmente aplicada, seja sempre instrumento de alegria e prosperidade. Alegria e prosperidade não só para os que a possuem, mas também para os lares onde há carência de pão e roupa. A riqueza, escondida no cofre de alguns, significa falta de trabalho para muitos. Sem dúvida, dentro do clima utilitarista em que vive e respira o homem comum, não se pode exigir que o conselho de Paulo encontre ressonância, nos dias da atualidade. Enquanto o homem espiritual se sente feliz tendo sustento e a veste, adquiridos no trabalho digno, o homem material abre a máscara fisionômica, num misto de sarcasmo e desprezo, ante a exortação do apóstolo. O homem que não está realizando, pelo menos, o esforço por se desprender do mundo, não pode compreender esta sobriedade, este recato, esta moderação no possuir. Todo o seu ser, milenarmente viciado no egoísmo doentio, vibra e anseia, trabalha e luta por um objetivo, exclusivo e avassalante, que se poderia denominar de meta do desespero, acumular na terra os tesouros que da terra não poderão ser levados. Todavia, à maneira da água generosa que se precipita, constante, sobre o granito, indiferente à sua dureza e insensibilidade, a palavra renovadora de Jesus e dos seus apóstolos deve continuar projetando-se sobre o penhasco do coração humano, afeiçoando-o, com o tempo, ao entendimento superior. O homem espiritual, precursor da humanidade do futuro, para sentir-se feliz, deseja simplesmente ter o sustento e a veste, a saúde e o trabalho.
O homem material, segundo os padrões modernos, julga-se feliz quando vê o cofre recheado, a conta bancária subindo, o patrimônio econômico e financeiro crescendo. Em quaisquer circunstâncias, contudo, no tempo e no espaço, permanece a recomendação de Paulo a Timóteo, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes compelindo-nos a lutar na terra, sem tirar os olhos do céu. 11. Reencarnação e Evangelho. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O homem que anseia e busca a espiritualização própria, deve contrapor sua ação benéfica, sua atividade construtiva, seu labor fraterno, ao trabalho das inteligências pervertidas. Tais inteligências, operando no plano físico e no espiritual, visam a desagregação, a desarmonia, promovendo ou estimulando empreendimentos que se harmonizem inteiramente com os ideais do cristianismo. Devemos evitar que o conhecimento inoperante nos transforme em palacetes iluminados, de portas fechadas e em pleno deserto, distanciados da ignorância e da perversidade, do sofrimento e da lágrima. Devemos ser o tugúrio humilde, mas sempre aquecido, hospitaleiro e bom, onde o copo de água fria e o caldo reconfortante retemperem o viajor cansado das longas jornadas, nas difíceis e labirintosas veredas da ascensão. O conhecimento do Espiritismo, promessa de Jesus através do Consolador, do Paracleto, dá-nos uma compreensão de como foi profundo e sábio o Mestre quando insistia, junto aos discípulos, para que disseminassem a sua palavra. Jesus não beneficiava, apenas, a um povo, a uma geração. Seu coração, amoroso e compassivo, abrangia a terra inteira, do Oriente ao Ocidente. Sua luz confundia-se com as luzes, concentradas, de infinitos sóis. Seu coração, generoso e fraterno, desdobrava-se para outras moradas do Pai. Por isso, o sublime educador não cessava de recomendar a expansão do Evangelho, a pregação da Boa Nova. Majestoso, eterno, grandioso, apacentava, com infinita ternura, bilhões de ovelhas transviadas. Sendo o pão da vida e a luz do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo era, por conseguinte, a mais completa manifestação de sabedoria e amor que a terra, em qualquer tempo, jamais sentira ou conhecera. No passado e no presente, a palavra do Mestre se refletiu e se reflete, salutar e construtivamente, em todos os ângulos evolutivos da humanidade. No campo da moral, na esfera da cultura, na gleba do sentimento, em outras moradas do Pai, onde evolucionam ovelhas que não pertencem ao plano terreno, o Verbo do Senhor impregna todos os seres, encarnados e desencarnados, de um perfume que se não esvai, de uma luz que se não apaga, de um esplendor que se não dissipa, de uma esperança que se não extingue, de uma vitalidade que se não estiola. A ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. Se as religiões, inclusive ao Espiritismo, faltasse o alimento evangélico, a seiva cristã, todas elas empalideceriam, debilitadas, inermes, cadaverizadas, exangues, sem vida e sem calor, sem alma, mortas. Certa vez, ouvimos de amado instrutor espiritual, a reencarnação, conhecida de vários povos e civilizações, não conseguira, até o advento de Jesus, tornar o homem mais feliz, mais fraterno. Com Jesus, no entanto, sofreu ela um banho de luz e misericórdia. Lapidares, comoventes, inesquecíveis palavras. O tempo, inexorável Saturno, não as apagou de nossa memória. Com o Mestre da Cruz, a palingenesia inundou-se, de fato, de amor. Ao necessário vos é nascer de novo, do inolvidável diálogo com Nicodemos, juntou Cristo amai-vos uns aos outros, regra áurea do Evangelho imortal. E assim, sob o impulso fraterno da palavra do Cristo de Deus, vai a humanidade terrena e de outras moradas caminhando, a passos seguros, na direção de seus gloriosos destinos. Em busca da luz, do amor, da perfeição.
no rumo da vida, da verdadeira vida. 12. Convivência. Eu não vim chamar os justos. Foi o banquete em casa de Levi, o futuro evangelista Mateus, que ensejou ao mestre as palavras em epígrafe. Palavras que venceriam os séculos, os milênios. Levi era publicano, o que, na antiga Roma, significava cobrador de impostos. Os publicanos eram detestados pelos judeus, que não gostavam de pagar tributos a César, especialmente porque os mistérios de arrecadação favoreciam, da parte de funcionários inescrupulosos, já aquele tempo, extorsões duras e polpudas. De maneira geral, portanto, eram mal vistos os publicanos, na comunidade israelita, embora entre eles houvesse homens de bem, inatacáveis por sua probidade. Prevalecia, contudo, o conceito genérico: os publicanos eram espoliadores do povo. O convite a Levi Mateus, a presença de Jesus em sua casa, o lauto banquete por ele oferecido ao mestre, tudo isso constituiu motivo para censuras e comentários mordazes. O mesmo acontecera na visita do Senhor a Zaqueu, também publicano. A atitude caridosa do amigo celeste produziu tamanha celeuma entre fariseus e escribas, fiéis e inconfundíveis representantes do formalismo e da hipocrisia, que eles não se contiveram, interpelando o justo dos justos, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E o mestre, sem trair a grandeza, a excelsitude do seu incompreendido apostolado de luz e de misericórdia, responde-lhes, com firmeza, que os sadios não precisam de médico, e, sim, os doentes. E conclui, incisivo, categórico: eu não vim chamar os justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento. Tais palavras revelam não só infinita compaixão pelos infelizes, que são os que pecam, mas, também, incomensurável sentimento de tolerância. A advertência do Cristo, emudecendo, naquele dia, os loquazes fariseus, ecoa, ainda hoje, em nossa consciência, estabelecendo linhas diferentes para nossa caminhada. O Espiritismo tornou suas as palavras de Jesus, cujo pensamento sintetiza na atualidade. E os espíritas de boa vontade, esclarecidos e fraternos, esforçam-se no sentido de dar-lhes aplicação. Os espíritas, procurando assimilar e exemplificar o ensino, reconhecem que, se é realmente agradável o convívio com irmãos superiores, profundamente fraterno e meritório é o acolhimento àqueles que ocupam, na escala evolutiva, posição menos segura que a nossa. Os companheiros mais esclarecidos têm muito para nos dar, através da palavra e, sobretudo, de exemplificação. Aos mais atrasados do que nós, podemos oferecer algo de nosso coração, de nosso entendimento. Assimilar dos mais evoluídos a bondade e a sabedoria, é realmente proveitoso às nossas experiências. Proveitoso e bom, agradável e envolvente, convenhamos. No entanto, abraçar os que aceitaram, por equívoco, as sugestões do erro e do crime, constitui valioso programa evangélico, tal como fez Jesus em casa de Zaqueu ou no banquete de Levi. Por meio desse regime de interdependência, afetiva e cultural, é que se movimentam os carros do progresso, conduzindo a humanidade, com segurança, para os seus alevantados objetivos. A mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o alto destino que lhe compete atingir, esclarece o nobre Emmanuel. Recolhendo de Jesus, na inesquecida hora do banquete mundano, o verbo reajustador, Levi Mateus soube multiplicar, acento por um, através de suas anotações, o benefício do precioso minuto de convivência com o Mestre. E somos nós, os aprendizes da atualidade, os beneficiários daquela convivência tão acremente censurada. Somos nós os legatários dos sublimes apontamentos. 13. Reencarnação e família. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Um dos argumentos mais comuns aos opositores do Espiritismo é o de que a reencarnação,
sua lei básica, destrói os laços de família. Tal argumento, como tantos outros que a ignorância e a má-fé suscitaram, visando a obstar a marcha triunfante e galharda da terceira revelação, não resiste ao mais simples raciocínio. Não suporta o mais leve exame da lógica e do bom senso. É por meio da reencarnação, e graças exclusivamente a ela, que os laços da fraternidade se ampliam e se fortalecem, notadamente nos círculos da consanguinidade. Sem as noções da palingenesia, reduzida seria a nossa família espiritual, porque, em princípio, também reduzida seria a nossa família corporal. Pela reencarnação, prolongam-se as afeições além da vida física. Continuam os laços e vínculos espirituais, noutros mundos e noutras existências. Por seu intermédio, estabelecem-se ligações eternas entre corações que se reencontram, inúmeras vezes, na paisagem do mundo, renovando experiências de aprimoramento. Impossível se nos afigura considerar a reencarnação por doutrina prejudicial aos laços de família. Somente podemos entendê-la como afirmação de solidariedade entre os seres, a refletir, assim, em toda a sua plenitude, a bondade celeste. Somente podemos entendê-la por elemento divino de reunião de almas, no mesmo grupo ou ambiente, povo ou nacionalidade, para a consolidação de afetos iniciados, noutros grupos e noutros povos, em tempos que se foram. Existe, ainda, outro aspecto que igualmente revela a excelsitude, a benemerência da reencarnação. Se, por ela, amigos se reaproximam no mesmo lar, também no mesmo lar adversários se reencontram para a definitiva extinção de ódios que se perdem nas brumas do pretérito. Não for a reencarnação, faltar-nos-iam oportunidades de reconciliação com aqueles a quem ofendamos ou ferimos, ou que nos ofenderam ou feriram. Logo, benéficos são os efeitos, as consequências da reencarnação. Como poderíamos, igualmente, restabelecer o contacto com almas que semearam espinhos em nosso caminho e com almas que tiveram em seu caminho pedras colocadas por nós? Como poderíamos voltar ao cenário terrestre a fim de, ao lado de companheiros de outras jornadas, concluir programas individuais ou coletivos apenas esboçados ou simplesmente iniciados? Como nos reabilitarmos perante almas que, situadas em nossa estrada evolutiva, na condição de filhos e esposas, parentes e amigos, tiveram suas vidas e seus destinos complicados pela nossa desatenção aos preceitos do Evangelho? Como vemos, ao invés de destruir os laços de família, os liames da consanguinidade, a reencarnação os fortalece e consolida. Assegura-lhes a perpetuidade na terra e noutros mundos. Se o Divino Mestre exaltou a várias ocasiões, inclusive como ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, a doutrina espírita glorificou na síntese admirável que a bandeira do nosso movimento filosófico ostenta, galhardamente: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir continuamente, tal é a lei. Jesus e Kardec plenamente identificados na lei magnânima. A reencarnação nega o egoísmo, pois afirma, de maneira eloquente, a solidariedade entre os seres. Divulgá-la, torná-la conhecida, é acender no coração da humanidade a lâmpada da esperança. Ela dissolve o preconceito, em qualquer de suas manifestações. A reencarnação é bálsamo, também, para o sofrimento. É chave que abre a porta para a compreensão dos mais complexos problemas humanos. É luz que clareia a noite de nossos sofrimentos e de nossos anseios para a vida mais alta. A reencarnação, em síntese, é amor. 14. Advertência. Andai enquanto tendes a luz. A palavra do Mestre abrange variegadas nuances da experiência humana, compelindo-nos a raciocínios evidentemente simples, porém, mais dilatados, na esfera do aprendizado para a vida superior. Enquanto andamos no mundo, desfrutamos de excepcionais vantagens, que nos enriquecem a marcha redentora. Os pés para a locomoção. Os braços e as mãos para o trabalho. A visão física integral. A faculdade de ouvir, falar,
sentir, escrever. A saúde do corpo e a razão esclarecida proporcionando o equilíbrio do binômio alma-corpo. Em torno de nossos passos, infinitas bênçãos se desdobram, fartas e exuberantes, suaves e perfumadas. O encanto das noites enluaradas. A beleza dos seus estrelados. O esplendor da claridade solar. A opulência da natureza, com a graça de seus incomparáveis panoramas e o delicado aroma de suas flores, tudo isto constitui bênção em nosso caminho. Chova ou faça sol, dispomos, invariavelmente, de 24 horas que se repetem, na ampulheta do tempo, descortinando cada manhã novas searas, novos recursos educativos na senda do aperfeiçoamento. Na senda do progresso, pois não somos órfãos da misericórdia celeste. No esforço de aprimoramento, visto que não somos deserdados da sorte. Semelhantes patrimônios foram acrescidos, há 2 milênios, dos tesouros do Evangelho, das sublimes claridades que Jesus Cristo deixou no mundo para que no mundo fosse possível a criatura humana palmilhar a estrada evolutiva sob a bênção do entendimento maior. Somos, hoje, beneficiários da luz da razão, que nos garante a escolha do melhor, do mais conveniente. Brilha-nos a consciência, por divina aquisição, no santuário de nossa individualidade eterna, a nos preservar do obscurantismo. Adquirimos, na esteira dos milênios sem conta, o senso moral, que nos distancia da irracionalidade. Magníficos patrimônios, indestrutíveis, inalienáveis, milenares porfias nos legaram. A oportunidade, na presente reencarnação, de nos enriquecermos para o futuro, caracteriza-se não só por todos esses elementos de progresso consciente, mas, também, pelos benefícios da normalidade somática e da lucidez psíquica. Desconhecendo o instante em que a nossa alma será perdida, em virtude da indefectível transição a que todo ser encarnado está sujeito, é imprescindível não desprezemos a luz. Urge buscar a claridade, enquanto estamos a caminho, para que o amanhã, no espaço ou de novo na terra, não nos responda em termos de sombra e angústia, confusão e desespero. Os problemas do após-morte, nenhum espírito esclarecido desconhece semelhante realidade, relacionam-se, intimamente, com o nosso atual comportamento psicofísico, não só na esfera dos atos, propriamente ditos, como da palavra e do pensamento. Falar e agir, pensar e escrever, constituem sementeiras que produzirão, mais tarde, em qualquer tempo e lugar, os frutos que se lhes equivalem. Todos os fenômenos com que nos defrontaremos, após a transposição dos pórticos do além-túmulo, resultarão da maneira pela qual tivermos andado no mundo. Fenômenos agradáveis ou desagradáveis, de equilíbrio ou desajuste, de paz ou de remorso, de ventura ou de infortúnio. Por isso, de certo, asseverava fraternalmente o Mestre, andai enquanto tendes a luz. Andai enquanto todas as possibilidades vos felicitarem o caminho, é o que certamente recomendava o Cristo, através da suave advertência, do amoroso aviso. A doutrina espírita, revivendo as imortais lições do celeste benfeitor, lembra aos homens a necessidade do aproveitamento da oportunidade de nossa presença no corpo físico, de modo a convertermos os preciosos minutos de nossa existência em abençoado ensejo de crescimento e iluminação. 15. Reencarnação e reajuste. Reconcilia-te com o adversário, enquanto estás a caminho. Entre uma pessoa que acredita, simplesmente, numa única existência, com início no berço e término na sepultura e outra, crente na multiplicidade das vidas, a segunda terá, sem dúvida, maior facilidade para compreender e aproveitar o ensinamento do Mestre. Faze as pazes com o adversário enquanto dispões da oportunidade. O homem não reencarnacionista, supondo que a vida se resume no que aí está, nascer, viver, comer, procriar e morrer, indo, depois, para o céu, o inferno ou para o nada, um homem nessas condições,
inteiramente divorciado de qualquer programa superior, não compreenderá por que deva reconciliar-se com um inimigo. Dificilmente se lhe provará que deve ir ao encontro de um obscuro desafeto, pois que dele não necessita, dele nada espera, com ele não se incomoda. A não ser que possua espontânea sensibilidade, excepcionalmente o homem afortunado e poderoso concordaria em procurar o adversário humilde, pobrezinho, para com ele reconciliar-se, especialmente se considera que a razão está do seu lado. O orgulho, a vaidade, o amor próprio, enfim, levantarão, entre ambos, intransponível barreira. O argumento do homem orgulhoso, que não crê, nem cogita da vida futura, será, invariavelmente, este: não preciso de ninguém, logo, porque me hei de humilhar. Assim pensa, assim vive, assim age, logicamente. Assim procede, porque só vê a vida presente. Não vislumbra, sequer, uma nesga do futuro, futuro que, para o espírita sincero, é sempre sinônimo de responsabilidade. O contrário acontece com o homem que acredita na imortalidade da alma e avança, ainda, um pouco mais, crê, uma crença firme, porque consciente, na reencarnação. Crê no retorno à paisagem do mundo, por necessidade evolutiva, em experiências provacionais ou expiatórias, ou para execução de tarefas em nome do Senhor. A doutrina reencarnacionista exerce salutar influência na vida, no destino, na felicidade do ser humano. A noção, consciente, das vidas sucessivas, implica, tacitamente, normalmente, na melhoria do comportamento individual. O reencarnacionista sabe que o espírito eterno somente conhecerá a aventura definitiva, integral, plena, intransferível, se houver paz no seu coração, no receoso de sua alma, nos refolhos conscienciais, aquela paz que resulta da harmonia com o próximo, e, principalmente, da harmonia consigo mesmo, com o seu mundo íntimo. O homem que acredita na lei das vidas sucessivas, e procede segundo esta crença, leva mais vantagem do que aquele que supõe comece a vida no berço e termine na sepultura. A desvantagem é para o que não crê no pré e no pós ensinados pelo Espiritismo, pré-existência e pós-encarnação. O bem que fizermos aos nossos adversários, favorecendo, assim, a reconciliação ainda neste mundo, enquanto estamos a caminho, tem a faculdade de nos beneficiar relativamente ao passado, ao presente e ao futuro. De que maneira? Eis, por certo, a indagação. Normalmente, com a ressalva de que toda regra tem exceção, as inimizades de hoje têm sua origem no ontem. Ao nos defrontarmos com inimigos de outras vidas, antigas rivalidades se renovam. Remotas fogueiras voltam a crepitar, inflamando labaredas que o sopro da ignorância e do orgulho acendeu no pretérito. Não devemos lançar nessas fogueiras o combustível da intransigência e do rancor. Atentos ao reconcilia-te com o adversário, do celeste benfeitor, e, ainda, considerando a necessidade inadiável do aperfeiçoamento espiritual, o reencarnacionista de boa vontade pode, hoje, mediante a prática do bem, interromper velhos antagonismos de ontem, evitando, assim, a propagação das fogueiras. Novas culpas, novos débitos, com o inevitável cortejo de sofrimento e lágrima, serão, portanto, evitados. Eis aí os benefícios que a reencarnação, com o seu natural incentivo à fraternidade, nos traz com vistas aos enganos do passado. Erros seculares desaparecem ante o abençoado milagre da reconciliação amorosa. 16. Riqueza. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. A doutrina espírita oferece aos seus adeptos aqueles que lhe procuram observar e sinceramente absorver as luzes santificantes, adequado conceito em torno de tão importante quão difícil aspecto da experiência humana, a riqueza. Há quem enriqueça pelo esforço próprio, no trabalho honesto. Há quem se torne milionário por efeito de heranças ou doações. Há, contudo,
os que trazem suas arcas repletas em consequência de atividades ilícitas, desonestas, espoliando aqui, enganando acolá, defraudando mais adiante. A fortuna, todavia, em si mesma não é boa nem má. É neutra, absolutamente neutra. Em forma de cintilantes moedas ou expressando-se por cédulas de alto valor, conserva ela, contudo, a sua neutralidade. O homem, pela aplicação que lhe dá, é quem a transforma em veículo do bem ou do mal, de salvação ou condenação, alterando-lhe a finalidade. Com ela pode o homem construir soberbos monumentos de benemerência, mas, com ela, também pode cavar, diante de si, abismos de alucinação e crime. A riqueza bem aplicada, enobrecendo quem a possui, provê de remédio, de alimento, de vestuário, o lar humilde onde, tantas vezes, a vergonha digna se oculta enlada, retraída. A riqueza mal aplicada, enclausurando o homem nas teias da ambição, conduz à miséria espiritual, à demência, à loucura. Como se vê, podemos convertê-la em bênção ou condenação em nossa vida. O homem esclarecido, que se desprendeu do corpo deixando valiosos recursos, econômicos ou financeiros, alegrar-se-á, sentir-se-á ditoso, se notar que tais recursos estão espalhando na terra o perfume da caridade, nas suas mais diversas manifestações. No copo de leite para a criança enferma. No prato de sopa para o necessitado. No vestuário para o que se defronta com dificuldades. Na intelectualização e espiritualização do seu semelhante. Se deixou alguém no mundo largas possibilidades materiais e não se encontra, espiritualmente, em boas condições, as preces de reconhecimento de seus beneficiários alcançar-lhe onde estiver, em forma de consolação e paz, bom ânimo e reconforto, felicitando, destarte, doador e legatários. Há um tipo de riqueza que constitui, invariavelmente, uma brasa na consciência de quem a deixou no mundo, embora possam os herdeiros, aplicando-a cristamente, suavizar-lhe o sofrimento, abrandar-lhe o remorso. E a que se adquire por meios escusos, por inconfessáveis empreendimentos, apoiados na exploração dos semelhantes. Riqueza abençoada é aquela que, obtida no trabalho digno, expande-se, fraternal e operosamente, criando trabalho e favorecendo a prosperidade. A que estimula realizações superiores, nos diversos setores da atividade humana, convertendo-se em rosas de luz para o espírito eterno nos divinos jardins do infinito. Esse tipo de riqueza e essa forma de aplicá-la favorecem a ascensão do homem, uma vez que, possuindo-a, não é por ela possuído. A riqueza mal adquirida e mal aplicada conservará o seu detentor em consecutivas repetições de dramas expiatórios, nos caminhos terrestres e nas sombrias regiões da vida espiritual. Asseverando ser mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, não quis o mestre menosprezar a prosperidade, que é um bem da vida, nem condenar, irremissivelmente, o companheiro afortunado. O que o mestre pretendeu, de certo, foi advertir-nos quanto aos perigos do excesso, do supérfluo, porque nossas mãos invigilantes estão habituadas ao abuso. Temos sido, no decurso dos milênios, campeões da extravagância. Reconhecia Jesus que a fortuna em poder de criaturas que estagiam, ainda, no clima do egoísmo, nas estações da avareza, imersas na insensibilidade, é sempre porta aberta, diríamos melhor, escancarada para o abismo. A única riqueza, em verdade, que não oferece margem de perigo, é a riqueza espiritual, os tesouros morais que o homem vem a adquirir. É a riqueza que se não manifesta, exclusivamente, por meio de cofres recheados, nem de palacetes suntuosos e patrimônios incalculáveis, afrontando a indigência. E a que se traduz na posse, singela e humilde, dos sentimentos elevados. Por esse tipo de riqueza, imperecível e eterna, podemos e devemos lutar, denodado e valentemente. Com toda a força do nosso coração.
com toda a energia de nossa alma. 17. Reencarnação e resgate. Não é que ele tenha pecado, nem seus pais. Certa vez os discípulos, apresentando a Jesus um cego de nascença, formularam a seguinte pergunta: Mestre, quem picou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Antes de examinar, à luz do Espiritismo, a resposta do Senhor, ressaltemos o fato de os discípulos acreditarem na reencarnação, pois somente a crença nas múltiplas existências poderia justificar semelhante pergunta. Tudo indica que Jesus conversava sobre o assunto, na intimidade com os discípulos, após as longas caminhadas, embora de público, junto à multidão incapaz de entender a tese transcendentalíssima, fizesse o silêncio. O mestre sabia que os homens da época não tinham olhos para enxergar. Não tinham ouvidos para entender. Escutavam, mas não compreendiam. A respeito da crença dos judeus na reencarnação, ouçamos o que escreve Leon Denis, no magnífico livro Cristianismo e Espiritismo. Em suas obras, faz o historiador Josepo profissão de fé na reencarnação. Refere ele que era essa a crença dos fariseus. O padre Didon o confirma, nesses termos, na sua vida de Jesus, entre o povo judeu, e mesmo nas escolas, acreditava-se na volta da alma dos mortos na pessoa dos vivos. É o que explica, em muitos casos, as perguntas feitas a Jesus por seus discípulos. A resposta do Cristo foi clara: o homem que ali estava não havia pecado. Nem os seus pais, pois na justiça divina os filhos não pagam pelos pais, nem os pais pelos filhos. O espírito que animava aquele corpo, o espírito que nele havia reencarnado, este sim, havia pecado antes do nascimento. Não há efeito sem causa, disse Allan Kardec, o insigne codificador do espiritismo, e todo efeito inteligente tem, forçosamente, uma causa inteligente. E Leon Denis argumenta: com a doutrina das preexistências e das reencarnações tudo se liga, se esclarece e compreende, a justiça divina se patenteia, a harmonia se estabelece no universo e no destino. É lógico, também, que as obras de Deus não se podem manifestar de forma desumana, punição a um cego de nascença. A não ser que se admita a preexistência da alma. Negando-a, não há por onde fugir, será uma punição injusta, da qual um indivíduo normal se envergonharia. As obras de Deus se manifestam no cumprimento da lei. Lei de justiça, lei de amor. Lei que corrige o pecador, agora ou mais tarde, concedendo-lhe sucessivas moratórias, quantas se façam necessárias. Tendo ensinado Jesus que a cada um seria dado de acordo com as próprias obras, lei de causa e efeito traço, não iria ele insinuar a absurda, a inconsequente ideia de que a lei aplica sanções e corretivos a pessoas sem culpa. Como o cego de nascença, as obras de Deus se exprimem no amor, que é, também, justiça imanente. E na justiça, que é também amor. Aquele homem não havia pecado, mas a sua alma, o seu espírito, sim, em existências passadas. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, ensina a sabedoria popular. Aquele espírito, ali reencarnado, ferira antes de nascer, ali estava, portanto, inocente na aparência, para resgatar o seu débito, para saldar a sua promissória. Ali estava, ferido nos olhos. Nascera cego. O débito era antigo, mas nem por isso deixara de existir. A lei registrara o remoto delito. A lei cobrava, a seu tempo, o que lhe era devido. Nascer cego ou paralítico, demente ou surdo-mudo, ou com propensão à moléstia grave, ou incurável, que se manifestará mais tarde, é bênção que nem sempre o indivíduo sabe agradecer. É bênção, porque estará resgatando dívida. E com amor, porque a lei é a credora compassiva, que permite amortizações parceladas. É bênção, porque estará sendo reabilitado. E com amor, porque a própria recordação da dívida não é conservada. É bênção, porque se estará libertando. E com amor,
porque a libertação lhe conduzirá ao espírito redimido pelos caminhos de luz da espiritualidade superior. Diante do cego ou do paralítico, do surdo-mudo ou do psicopata, o homem comum interrogará, por que esta criatura nasceu assim? A maioria levantará os ombros, na impossibilidade de uma resposta que não ofenda a magnanimidade divina. Mas os reencarnacionistas, e entre eles os espíritas, tomando a palavra, responderão, em nome do Evangelho e do Espiritismo, esta criatura nasceu assim porque o seu espírito pecou noutras existências. A reencarnação explica, à luz da lógica, o problema dos resgates. Põe no justo lugar a justiça divina. Esclarece o problema dos resgates dolorosos, semelhantes ao do cego de nascença da época do Cristo e do nosso tempo. 18. Pobreza. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Uma das mais sublimes funções do Evangelho do Senhor, e do Espiritismo, e a de preparar o homem para que saiba viver com dignidade em quaisquer circunstâncias. Do Evangelho, do seu tempo até hoje, e do Espiritismo na atualidade, como restaurador dos postulados do cristianismo. Na riqueza, ou na pobreza, encontrará o ser humano, nas lições de Jesus e nos ensinos da codificação, que harmoniosamente se identificam e se completam, os meios de viver, lutar e vencer com hombridade. Jesus não preconizou a miséria por condição indispensável à vida do homem, do mesmo modo que não indicou a fortuna por meio ideal, exclusivo, de o homem transitar, com êxito, pelos caminhos do mundo. A missão do Evangelho foi e a de preparar a humanidade para que ela possa viver dignamente, quer na carência, quer na prosperidade. O que nos tem faltado, em nossas consecutivas experiências, é o fator preparação. Não sabemos comportar-nos, cristãmente, numa ou noutra situação, na riqueza ou na pobreza. Quando os ventos conduzem o barco de nossa vida aos portos engalanados da fortuna, tornamo-nos egoístas e, por vezes, cruelmente impiedosos ante o sofrimento que se desdobra ante nós, como se fora sugestão divina, suave e doce convite para que ajudemos aos mais necessitados. Mas a riqueza, quase sempre, oblitera os sentimentos do homem. Sufoca-lhe os germens da solidariedade. Insensibiliza-o de tal modo que, enquanto a bondade vai fugindo, sutilmente, humilhada, por uma das janelas do nosso coração, por uma de suas espaçosas e largas portas vai entrando o egoísmo, via de regra acompanhado do seu dedicado pajem, do seu vigilante companheiro, o orgulho. E não é só, mais atrás, espreitando, outra comparsa, a prepotência. Quando o frio da adversidade, por sua vez, nos bate à porta, levando-nos às estações da pobreza, da dificuldade, caímos na paisagem da inconformação. Confiamo-nos, de imediato, à rebeldia. Entregamo-nos, levianamente, à revolta. Substituímos a prece humilde, de ontem, pela blasfêmia irreverente, desrespeitosa. Recusamos, assim, lamentavelmente, uma experiência que, muita vez, poderia representar a manifestação da vontade do Senhor, que nos dá segundo o que necessitamos, e não segundo o que almeja nossa consciência. O que nos falta, portanto, é preparação evangélica. É cristianismo em nosso coração e em nossa inteligência, para que saibamos viver na opulência, sem esquecer os deveres de solidariedade, e na pobreza sem olvidarmos a obediência a Deus e o aspecto, essencialmente educativo, altamente educativo, de semelhante prova. A pobreza, tanto quanto a riqueza, como expressivos e complexos fenômenos sociológico-espirituais de um mundo desajustado, de um mundo que demonstra ainda não conhecer a Deus nada valem em si mesmas, intrinsecamente. A forma por que nos conduzimos, numa ou noutra experiência, é que falará por nós, acusando-nos ou defendendo-nos, no tocante à destinação espiritual. O rico generoso, o rico que não repudiou o seu próximo, receberá da lei, mais cedo ou mais tarde, o que a lei reserva, igualmente,
para o pobre de coração compassivo, de alma misericordiosa. O afortunado cruel, explorador da necessidade alheia, o rico que se encastelou no trono do egoísmo avassalante, receberá da lei, em qualquer tempo, o que a lei reserva para o pobre revoltado, insubmisso e blasfemo. A lei é impessoal. A lei está na consciência humana e nela estabelece o seu augusto e solene tribunal. O problema, como podemos ver, é de preparação, exclusivamente de preparação. Em síntese, de adaptação à lei do amor, ensinada e vivida por Jesus, e que a interpretação espírita, amena, suave e lógica, veio colocar ao alcance do homem. Não para que o homem a tenha por moldura, por ornamento exterior, mas para que o homem a utilize, a desfrute, através da união com Deus, do encontro pessoal com Jesus. Nem o Evangelho preconiza a mendicância, nem o Espiritismo lhe apoia a existência. Jesus e Kardec, em todos os seus ensinamentos, preconizam um mundo de trabalho e dignidade, de solidariedade e amor, do mais forte ajudando o mais fraco, do mais rico colaborando a favor do mais pobre. Um mundo de moralidade e respeito, de ordem e progresso. O cristianismo e o espiritismo preconizam uma sociedade em que os pobres saibam e possam conquistar, honestamente, o pão de cada dia, tanto quanto o rico saiba e queira transformar os seus patrimônios, de que, em última análise, é apenas administrador, em oportunidade de trabalho e prosperidade para todos. É tão infeliz o pobre que se revolta, diante da dificuldade, quanto o rico que se compraz, simplesmente, na satisfação do seu exclusivo interesse. A um e outro reservará a lei a inevitável consequência, o retorno a novas experiências, para que novas experiências lhes abram, a pobres e ricos desajustados, o entendimento ante a vontade e os desígnios do administrador universal, Deus. É tão feliz o rico que dá com alegria, e faz, da sua fortuna, um instrumento de prosperidade e justiça, visando o progresso e o engrandecimento da coletividade onde a divina bondade o situou, quanto o pobre que, na simplicidade de sua vida, no anonimato de suas lutas, compreende e aceita as circunstâncias, por mais penosas e difíceis, que a paternal sabedoria lhe reservou. Quem faz a felicidade do homem é o próprio homem. Ou melhor, o homem através da compreensão do poder divino, desse poder que o criou, o vem amparando e vai conduzindo no rumo da perfeição. A felicidade não vem de fora para dentro, da periferia para o centro. A tempestade pode estar rugindo, implacável, lá fora, mas o mundo interior de cada indivíduo pode estar sereno e plácido, como plácida e serena é a superfície de um lago. Todavia, enquanto os zéfiros brancos podem estar entoando, lá fora, a sinfonia da paz, a canção do sossego, dentro do homem podem estar em erupção os vulcões da inveja e do ciúme, da ambição e do ódio, da revolta e do desespero. O problema, portanto, é de preparação para a luta, segundo os padrões do Evangelho, que a doutrina espírita veio estruturar na consciência humana. Compreender, eis a imperiosa, indisfarçável necessidade do ser. Compreensão, contudo, que resulte menos da cultura vaidosa que, edificada no materialismo e sem o lastro evangélico, tende a agravar as soluções, mas, compreensão que decorra do conhecimento espiritual, com base na ética do cristianismo, que o espiritismo veio revitalizar, anemizado que estava pela incúria dos homens. Se o homem deseja, efetivamente, ser feliz, deve, sem embargo do seu trabalho, da sua luta, do seu empenho na sustentação de si mesmo e da sua família, guardar fidelidade à própria consciência. Utilizar, com nobreza e confiança, a oportunidade que o Pai lhe confiou, na riqueza ou na pobreza. Na riqueza, tornando-se generoso e bom, dinâmico e progressista. E dizer, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Na pobreza, tornando-se honesto e digno, correto e sincero na execução de seus deveres.
e dizer: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 19. Reencarnação e cultura. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. A cultura, como todos os dons que felicitam o espírito no caminho da plenitude evolutiva, desenvolve-se em função das vidas sucessivas. É uma conquista que a alma realiza no curso de milênios sem conta. Os gênios do pensamento que transitaram pelo mundo à maneira de inextinguíveis faróis, Confúcio, Sócrates, Leonardo da Vinci, Goethe, Rui Barbosa, Einstein e outros, foram almas incipientes, nos primórdios da sua evolução. Inteligências primárias, que tatearam, também, nas sombras da mediocridade. Tiveram, enfim, a mesma origem de todos os homens. O princípio espírita de que todas as almas foram criadas simples e ignorantes revela a inexistência de favoritismos e privilégios nas leis divinas. Na balança de Deus não há, como ocorre na do homem, dois pesos e duas medidas. A humanidade tem, obviamente, origem comum. Viaja para o mesmo destino, a perfectibilidade. Percorre as variadas e múltiplas estações do aprendizado, neste e noutros mundos disseminados pelo universo. A soma dos valores culturais, como a dos valores morais, representando aquisições que se perdem nas brumas do tempo, faz que despontem, aqui elures, ontem e hoje, nas radiosas constelações da sabedoria, refulgentes estrelas, inconfundíveis por seu brilho ímpar. A cultura, entretanto, pode ser, muita vez, como a fortuna, a beleza física, o poder, motivo para a desgraça do homem, quando essa cultura, desprovida de humildade e amor, o conduz, pela presunção, ao detestável vício do narcisismo intelectual. O homem rico de cultura, mas pobre de bons sentimentos, é um infeliz, embora se julgue um deus. Cultura sem lastro espiritual significa, em quaisquer circunstâncias, perigo para a alma. Por isso, o apóstolo, que possuía sabedoria pelo Espírito, advertia, escrevendo aos cristãos de Corinto: o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E, mais adiante, aclarando o seu pensamento, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. A reencarnação é o meio, e a perfeição o fim. Deve o homem preparar-se, por ela, no sentido de, realizando-se interiormente, evangelicamente, para humilhar, sem maiores inconvenientes, a senda do conhecimento, aprendendo como convém saber. É sempre possível encontrarmos no mundo, reencarnado na condição de idiota incurável, um gênio do passado que abusou do direito de ser inteligente e culto para oprimir e matar. Nunca se há de encontrar, no entanto, alguém espiando crimes por muito ter amado. Não é demais lembrar o mestre, no episódio com a pecadora que lhe ungira aos pés, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque muito ela amou. O homem, simplesmente intelectual, usa a inteligência, aplica o conhecimento e emprega a cultura só e só na satisfação de sua vaidade pessoal. Para enaltecimento do ego, vanitas vanitatum et omnias tinitas. O homem evangelizado, que retém os patrimônios da sabedoria, a que não incha, sabe que nada possui de seu, pois reconhece, com humildade consciente, que inteligência e cultura são dons celestes que a sua receptividade absorveu na esteira dos milênios. Nos estudos da fenomenologia mediúnica, no campo do espiritismo cristão, podem ser encontrados numerosos exemplos de cientistas que reencarnaram em dolorosas circunstâncias. Alguns, cegos, sem a benção da visão física. Muitos, inutilizados, torturados na epilepsia ou na lepra. Outros, hidrocéfalos ou idiotas. Outros, ainda, paralíticos, surdos mudos. Centenas deles cruzam, conosco, as ruas do mundo, carregando nas profundezas subconscienciais alucinantes visões, quadros terríveis. Permanecem atormentados ante o alarido das vítimas do passado, que lhes não perdoaram a perversidade,
filha da intelectualidade sem Deus. Vivem sob o peso das objurgatórias da própria consciência. Aqueles, contudo, que muito amaram